Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o Apocalipse. Para tanto, nós vamos nos basear no dicionário de mitos literários, organizado por Pierre Brunel, que é um lançamento da editora da UNB, um lançamento muito antigo. Esse dicionário é um dicionário excelente, porque ele aborda vários mitos literários, como o próprio nome diz, e atravessando várias épocas, várias culturas, não é? A temática do Apocalipse é uma temática muito importante. É preciso não confundir Apocalipse com apocalíptica, e daqui a pouco nós vamos fazer essa distinção. Mas a temática do Apocalipse ela é muito importante, não só dentro do conteúdo religioso, sob a perspectiva notadamente judaica e cristã, não é? A perspectiva árabe é menor nesse aspecto, muçulmana, portanto, e no que diz respeito especificamente à história de Portugal, da qual nós somos, o Brasil em parte é tributário, não é? O tema do Apocalipse é um tema muito presente na historiografia portuguesa. E esse tema está envolto nele, ele entrelaça-se com vários outros temas, e essa tecedura é que torna o estudo do Apocalipse e da apocalíptica, sobretudo, extremamente complexo, né? Então, o leigo pode pensar que essa temática fica restrita ao âmbito religioso. Não. Ela extrapolou o âmbito religioso há muitos milênios, né? No caso específico de Israel, os profetas profetizavam e aquilo tinha um impacto sobre a política, né? No caso da tradição cristã, de raiz judaicizante, nós também temos uma literatura apocalíptica, uma profética e um movimento messiânico, né? Um messianismo religioso e futuramente um messianismo político que atravessa toda a história do Ocidente, história pós-cristianismo, né? De tal modo isso é presente que nós não temos como entender a história da cultura ocidental efetivamente e cristã sem a perspectiva dos estudos do Apocalipse e dos estudos do messianismo, né? Portugal teve 34 reis. Vários desses reis auto-intitularam-se ou foram reconhecidos como Messias. Mas que tipo de Messias, né? Então a temática do messianismo é uma temática recorrente ao longo da história, não só de Portugal, de vários povos. E no Brasil atual, eu tenho falado muito sobre isso, nós estamos vivendo um governo, não é, que assume-se como messiânico, né, com todas as implicações e a tragédia que isso implica e significa. Também o governo do Lula, o governo do PT e da Dilma, tinha um fortíssimo componente de messianismo político. Então isso equivale a dizer que a temática do Apocalipse ultrapassa a esfera do meramente religioso e insere-se na política. A política mundial, o ressurgimento de uma direita falsa, usando de todos os arquétipos e os símbolos possíveis presentes no imaginário coletivo
do ocidental há muitos milênios, vem lançando mão largamente dessas analogias, desses símbolos e desses arquétipos e desses mitos, né? Portanto, o que está acontecendo hoje no Brasil não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Isso por si só, quer dizer, o uso e a manipulação simbólica, a partir do momento que ele se coloca em escala internacional, e existe uma conexão entre esses elementos, entre esses partidos políticos, entre esses movimentos políticos apropriando-se da temática religiosa, isso é um fator muito sério, sobre o qual nós temos que realmente analisar para entender, né? Refletir seriamente sobre esse conteúdo, esse acontecimento, porque ele não tem um impacto só na atualidade. Repito, nós não podemos ter o entendimento da cultura ocidental e cristã, e eu faço essa distinção, chamo por cultura ocidental, aqui seguindo a linha do Fernando Pessoa, né? Quer dizer, a cultura ocidental ela é tributária, fortemente tributária, enquanto estruturante da filosofia grega, da ordem e do direito romano e da moral cristã. Fernando Pessoa fala isso. Evidentemente que Pessoa não desconsidera toda a multiplicidade de influência das culturas pagãs, né? Mas a estruturação da Europa, digamos assim, deu-se em cima dessas três matrizes, e com a qual eu concordo especificamente. Evidentemente, há outros indivíduos que têm outras posições a respeito disso, mas de modo que essa temática é uma temática importante, porque ela não é meramente uma temática histórica, no sentido de uma história que se passou. Ela é histórica e nós vamos ver que o Apocalipse e a Apocalíptica vão intervindo continuamente na história, enquanto corpo teórico, dogmático, teológico, filosófico, etc., para, ao fim, eliminar a história, né? Porque será o tempo de Deus. Então eu vou proceder à leitura aqui desse verbete, que está no dicionário, que é uma leitura muito interessante, e, na medida do possível, farei alguns comentários, né? A pergunta, o que é o Apocalipse? A maioria dos contemporâneos não tem a menor hesitação. É o violento fim do mundo. Outros, mais raros, evocam o último livro do Novo Testamento e voltam ao fim do mundo prometido nele. Porém, o Apocalipse é, antes de tudo, a revelação. Mas, ao privilegiar o conteúdo, mesmo amputado e por isso deformado, a consciência atual liga-se de novo sem saber ao sentido original. Realmente, o termo foi, de início, empregado para descrever ou designar a visão. Só mais tarde serve de termo genérico para qualificar os livros cujo conteúdo é revelado por visões. Como título, este termo só aparece depois de 70 d.C., com o livro da revelação de Baruque, filho de Nérias, ou com o Apocalipse de São João. O texto é datado de 70 ou 90 d.C. Embora raro entre 70 e 135, torna-se mais frequente depois para designar as obras judaicas cristianizadas, cristãs ou gnósticas. Por extensão retroativa, o termo se aplica hoje aos livros da mesma natureza, escrito mais ou menos entre 200 a.C. e 150 d.C., e caracteriza fragmentos de obras anteriores, como o Apocalipse de Isaías, entre os séculos 5 e 3 a.C. Na consciência popular, entretanto, a visão ganha do livro, e com maior facilidade, pois a maioria desses apocalipses são textos apócrifos. Esse texto dele vai explorar o cruzamento dos caminhos, ou seja, ele vai falar do mito do Apocalipse, né? E aqui é que é preciso distinguir, e o leigo não sabe essa distinção.
Falar sobre o mito do Apocalipse não é trabalhar sobre a apocalíptica. Né? E é preciso que faça essa distinção, porque esta palavra designa uma literatura com características históricas, filosóficas, teológicas e literárias muito definidas. A apocalíptica. Tá? Então, nós podemos falar sobre o mito do Apocalipse, que é a proposta desse texto dele. Já sobre a apocalíptica, aí sim, estaria se fazendo o estudo, ou no âmbito histórico, filosófico, teológico, ou literário, e político, da temática da apocalíptica. Tá certo? Então, voltando. Aliás, a apocalíptica alimenta numerosos outros mitos. Mitos da criação, mito da queda dos anjos, de Adão e de Satã, etc. Eu acrescentaria os mitos políticos modernos e antigos também, né? Baseado nas pequenas palavras que eu abri essa aula de hoje, né? Mas falar do mito do Apocalipse não é estudar os mitos do fim do mundo. Isso aqui é um outro equívoco que acontece, né? Normalmente associa-se o Apocalipse ao fim do mundo. E necessariamente, aqui num sentido filosófico, a palavra necessária aplicada num sentido filosófico, necessariamente essa não é a ligação, né? Então, pode-se perfeitamente falar do Apocalipse sem falar do fim do mundo. E é preciso entender o que isso aqui significa, né? Então, os mitos do fim do mundo são outros mitos que podem envolver a apocalíptica, ou não. Né? Por exemplo, aqui um exemplo breve. Tanto os indianos quanto os chineses e os gregos também tinham uma ideia de fim de mundo, né? De mudança de eras. Você tem eras de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e aquelas eras, no caso da tradição indiana, a Kali Yuga, você tem uma destruição do mundo. Mas o mundo renasce novamente, num ciclo, né? Então nós temos aqui uma ideia de fim de mundo, um mito de fim de mundo, e não necessariamente, e de modo algum, esse mito está ligado à apocalíptica. Então é preciso entender o básico do básico, que é o seguinte: a tradição chinesa e a tradição indiana, por exemplo, bem como a japonesa, tradição extremo-oriental, ela não tem noção de apocalipse, ela não tem ideia de apocalipse. De modo que nós temos duas cosmovisões realmente distintas entre o Oriente e o Ocidente. Elas são realmente distintas. Os gregos também não tinham. Tá? Isto dá um entendimento do mundo completamente diferenciado, né? E é muito profundo essa diferenciação. Portanto, há uma marcação grave, né? Cultural entre o Oriente e o Ocidente. Para o oriental é completamente esdrúxula essa ideia de que o mundo vai acabar, literalmente, né? Bem, voltando aqui. Mas falar do mito do Apocalipse não é estudar os mitos do fim do mundo, pois há mortes lentas, sujeito à decrepitude, à fadiga ou à doença, minado pelos pecados dos homens, o cosmos gela, seca ou se petrifica lentamente. Há mortes violentas que dão um fim brutal à degradação do mundo e da humanidade, pelo fogo ou pela água. Há mortes totais e mortes limitadas, únicas ou múltiplas, mortes seguidas de renascimento ou de recriação, e mortes eternas,
mortes passadas e mortes a vir. Neste vasto panorama, o judeu-cristianismo propõe uma versão deliberadamente nova, e o termo Apocalipse, que lhe é geralmente reservado, testemunha essa novidade e essa singularidade. Agora vamos ver a estrutura e a significação do mito. Contrariamente à profecia, que vê a salvação no cerne de uma duração contínua e no quadro do destino histórico do povo eleito, o Apocalipse baseia-se na fé em uma salvação futura, fora da história. Vejam, preste atenção ao que eu falei anteriormente. Fora da história. Portanto, é o fim do tempo. Né? A história é temporal. Supõe-se, pois, uma ruptura radical entre a era atual, marcada pelo mal, e a idade que virá do triunfo de Deus. Babilônia e Jerusalém são a manifestação simbólica de um certo dualismo. Todo o bem que virá encontra-se em Jerusalém, e todo o mal presente na Babilônia, Nínive ou Tiro. De um lado a prostituta, as bestas e o dragão. Do outro, a noiva, a mãe e o filho do homem. Esta ruptura inevitável e necessária entre as duas idades do mundo é dramaticamente expressa em uma temática da violência e da morte e no roteiro do julgamento derradeiro. Violências e desordens cósmicas de início. O sol se torna preto e as luas vermelhas. A gente vê isso em Isaías, no Apocalipse e no Esdras 4. Os astros caem como tochas vivas. Isaías, Apocalipse e os oráculos sibilinos, e ensanguentam os oceanos. A terra treme e o céu desaparece. Isaías e o Apocalipse. Nós temos também um outro tipo de temática da violência. São as violências humanas. Os homens se matam, blasfemam, mentem e se prostituem. Isso está em Daniel, Isaías, Apocalipse e no Enoque etíope. Nos oráculos sibilinos também. Suas cidades caem e os barcos são afundados. A gente vê isso em Isaías, Apocalipse e Baruque. Baruque 2. Nós temos ainda mais um exemplo de temática da violência, que é a frequência e a amplitude dos cataclismos naturais. As chuvas de granizo ou de insetos, seca, epidemia, doença, etc., não ficam a dever em nada aos males sobrenaturais. Está escrito no Apocalipse 14, 20. Da cuba saiu sangue que subiu até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Tem um outro elemento muito importante, que é o anticristo, né? Anjo decaído, monstro ou dragão, reúne simbolicamente todos esses medos esparsos. Seu reino representa a desordem total dos valores sociais, morais e religiosos, um paroxismo do mal. Um paroxismo no mal. Após o aniquilamento do mundo, vem o julgamento verdadeiro, para selar para sempre a ruptura entre duas épocas e duas realidades. Da história presente, onde as consequências do pecado se estendem e se opõem, à realização do propósito de salvação e de um futuro absoluto, onde Deus realizará plenamente este propósito. Então é aquilo que nós tínhamos falado, não é? O Apocalipse baseia-se na fé em uma salvação futura fora da história. Então Deus cria o mundo e desde o primeiro momento, após o pecado original, o homem está em êxodo, não é? Ele é expulso do paraíso. Portanto, além de perder a sua condição de pureza original,
ele passa a vagar pelo mundo. Então, essa errância tem uma promessa de retorno ao paraíso, portanto, de remissão dos pecados, de redimissão dos pecados, de uma salvação, sem sombra de dúvidas. O tempo em que isso dará, não se sabe, mas existe claramente esse marco, quer dizer, a história, digamos, começa, a história da criação começa no paraíso, depois ela continua extramuros do paraíso, porque o paraíso está selado, né? 4 querubins com espadas flamejantes guardam as 4 portas de entrada do paraíso. A gente tem depois o pacto da Arca da Aliança, a busca pelo verbo perdido, chamado verbo dimissum, né? Que é a grande procura do Apocalipse, uma espécie de graal dentro de uma outra linguagem, a recuperação desse graal perdido. Aliás, a literatura árabe fala claramente sobre o graal, né? O graal é uma temática muito presente na literatura árabe e na religião árabe. Dentro da tradição ocidental, ele vai motivar também a perspectiva religiosa e a perspectiva de cavalaria, a perspectiva literária, não é? Onde nós teremos mitos absolutamente impressionantes, inclusivamente os mitos ligados à Ordem do Templo. Não só a Ordem do Templo portuguesa, bem como a Ordem do Templo em si, a Reconquista de Jerusalém, enfim. Veja, todos esses temas estão, de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, entrelaçados, né? Há um diálogo que se estabelece. Portanto, o estudo dessa temática é absolutamente fascinante, né? O estudo somente do Apocalipse enquanto um mito e o estudo da apocalíptica em si, que, reitero, a apocalíptica já é o estudo da literatura, da teologia, da filosofia, da religião, da política, né? Bem, então, a ideia do Apocalipse é que a história termina. É interessante isso. Ora, se o período histórico começa com a criação, depois do fim do mundo, qual é a noção de tempo que nós teremos? Como é que funcionaria esse tempo, que já não é mais histórico? Seria o tempo da eternidade pura, né? Isso dá panos à manga, em termos de discussão teórica, conceitual. As discussões religiosas, cabe aos religiosos fazerem. Mas o interessante é isso, quer dizer, a gente tem um entendimento em uma salvação futura fora da história. Essa ideia de uma salvação futura, ou seja, de que o mundo tem que ser eliminado, tem que ser purificado, e esse mundo antigo, com todos os seus pecados, devem ser eliminados para criar um novo mundo, é exatamente a proposta dos movimentos revolucionários que surgiram no século XIX, no século XVIII. Eu já falei muito sobre isso, né? É a proposta dos socialismos, de todos os tipos de socialismo. É a proposta de sociedades secretas, de sociedades iniciáticas, etc. Tal. Mas vamos entender o seguinte: esta marcação é uma marcação da cultura cristã, dialogando com elementos judaicos. A cultura grega não tem Apocalipse, né? Bem, então nós temos um substrato dentro do Ocidente que concebe, né, que é a base formativa do Ocidente, mas que tem uma linha diferente. Bem,
Então, depois do aniquilamento do mundo, o mundo vai ser punido, vai ser aniquilado, você tem o julgamento. Esse julgamento vai separar duas realidades, duas épocas. Né? É a época do pecado e o futuro absoluto, onde Deus realiza plenamente esse propósito de um mundo do espírito, digamos assim. Né? Então, o julgamento, o juízo final, é a linha de demarcação, digamos, do fim do tempo histórico. Vamos falar dessa forma. Continuando. Mas é mais ainda, contrariamente às regenerações totais das antigas mitologias, ele afirma que o reino não será aberto a todos, só aos que forem julgados dignos. Nesse futuro absoluto, a seleção e a exclusão permanecem como uma lembrança dolorosa da ruptura dualista entre as duas épocas do mundo. Satã será vencido, mas não será salvo. Veja bem essa situação aqui. Isso está em Isaías, Daniel, 4 Esdras, Baruque 2 e no Enoque Etíope. Satã será vencido, mas não será salvo. Aos tormentos eternos dos maus, os apocalipses opõem uma eternidade feliz em um novo mundo. Então, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e não há mais mar. No centro desse mundo, o novo templo, ou a nova cidade, celebra a união do homem com Deus, na proporção de suas medidas ou formas e na pureza dos materiais. Isaías, Zacarias e no Apocalipse. Eu quero aqui lembrar um evento curioso e muito significativo, porque o atual ministro da Economia do Brasil, o senhor Paulo Guedes, apareceu uns tempos atrás com uma pulseira fazendo um chamado ao Apocalipse. É muito sugestivo, dado que esse homem, como esse governo como um todo que está aí, não tem nada de religioso, é muito sugestivo que exatamente o ministro da Economia de um país venha trazer a citação bíblica de um dos livros, que é exatamente o Apocalipse. Independentemente de qual trecho, está se falando claramente disso, da destruição do mundo. Então essas coisas vão se passando dentro do Brasil e elas caem em águas de bacalhau. E isto tudo constitui sinais claros de uma mensagem que este grupo revolucionário, ligado à Horda Negra, está dando para o Brasil. Voltando. Entretanto, isso aqui nós vamos entrar agora numa outra estrutura do mito, estrutura e significação. A primeira é essa, né, que a gente falou, quer dizer, você tem uma temática de violência, de morte, um roteiro de julgamento, né? Então a gente tem desordem cósmica, a gente tem desordem e violência humana, a gente tem cataclismas naturais, a gente tem a figura do anticristo, a gente tem o julgamento. Agora vai entrar uma outra temática, uma outra estrutura dentro do mito, que é a ideia do paraíso. Entretanto, esse paraíso não é inteiramente novo. Mais do que ruptura, seria preciso falar de inversão. O paraíso se define sempre como uma mudança das realidades anteriores. As doenças e as enfermidades desaparecerão. Não haverá mais luto, nem grito, nem sofrimento. Isso está em Apocalipse. A morte não existirá mais. Isso está em Isaías, Zacarias e Enoque Etíope.
mas o próprio reino de Satã. Era uma mudança radical de valores. O paraíso será então um restabelecimento. A árvore das 12 colheitas e o rio da vida lembram realmente o Éden original, como está em Gênesis, Ezequiel, Apocalipse e Enoque Etíope. Isso significa o retorno da Idade de Ouro, que aparece em Daniel também. Não é? Bem, é algo a se pensar, né? Porque é a promessa do retorno ao paraíso. O que significa esse retorno? O desaparecimento convulsivo do mundo não deixa de lembrar também a volta ao caos do pensamento mítico. Os mesmos fenômenos cósmicos aberrantes, os mesmos monstros e os mesmos combates. Proporiam os apocalipses uma modalidade do eterno retorno? Aqui, o eterno retorno entendido como uma, digamos, dentro dos estudos daquela linha que o Mircea Eliade e tantos outros fazem. Né? Então, uma outra estrutura do mito. Agora vamos para a terceira parte, e significação. A continuidade das imagens inspiradas nas mitologias orientais não deixa esconder, entretanto, a descontinuidade radical do sentimento. O judeu-cristianismo apresenta uma inovação capital. O fim do mundo será único, assim como a cosmogonia foi única. As catástrofes só acontecerão uma vez. Será o fim da história e a chegada do reino de Deus será definitiva. Aqui é que entra, percebe? O que é o fim da história? Ao longo da história toda, Deus age através da história. Como é que seria, portanto, esta relação do homem com Deus? E como é que seria essa nova sociedade? Né? A visão dessa nova sociedade mundial. Uma vez que Deus não é mais o agente histórico supremo. Aqui. Né? O tempo não é mais o tempo circular do eterno retorno, mas um tempo linear, irreversível e orientado por Deus para realizar seu propósito. Contrariamente às velhas cosmologias, que explicam o declínio progressivo do mundo por uma teoria cíclica, o judeu-cristianismo proclama que Yahvé é o único Senhor da história. O dualismo muda seu rumo. Então aqui existe uma situação muito interessante. Quer dizer, dá-se a entender que o evento do pecado acontecido dentro do paraíso e a expulsão daquele espaço divino por excelência, a expulsão do casal primordial, inaugura, portanto, um tempo circular. E nesse tempo circular não se realiza o propósito da criação, o propósito pelo qual o mundo foi verdadeiramente criado. A proposta, portanto, do Apocalipse, uma interpretação literária, filosófica, teológica, etc., é exatamente essa. Quer dizer, o mundo vai, a partir deste momento, cumprir o seu propósito. Né? Veja que isso é uma perspectiva completamente diferente de tudo aquilo que nós possamos entender como sociedade, como cultura, como economia, como mundo. E, inclusivamente, nesse aspecto, há de se questionar como é que ficam as religiões, que são intermediárias entre Deus e os homens, não é? Então, as repercussões políticas, sociais, culturais, religiosas, econômicas aqui são impressionantes.
Bem, dentro desta visão, veja, Yahvé não é o Deus trino do cristianismo. Então, qual é o Deus que será o Deus da história? Desta história pós-Apocalipse? É o Deus judaico? É Yahvé? Ou é o Deus da Santíssima Trindade? Consoante a resposta que o fiel der, nós temos um tipo de perspectiva, né? Ou o Alá. Então, as três religiões do livro têm deuses, criadores, completamente distintos. Somente o cristianismo tem um Deus trino. Esse conceito não existe no judaísmo e ele não existe no Islã. A história é reabilitada, pois uma concepção como esta permite decifrar o significado escatológico do aqui e do agora. O paroxismo dos males exprime um lugar de onde não se volta. O fim do mundo está próximo e sua iminência confere ao tempo presente, marcado por conflitos e dificuldades, a gravidade particular de uma advertência, uma anunciação, um signo. O tempo está próximo. Isso está escrito em Apocalipse 13. A mensagem apocalíptica é urgente, porque liga o fim do mundo à esperança messiânica. Olha aqui o messianismo. As dores atuais são as dores de um parto. Isso está em Isaías, Baruque e Esdras. Então existe um quarto componente aqui na ideia da estrutura, né, e da significação do mito, que é o seguinte: tanto seu conteúdo, o que deve acontecer logo, tanto quanto seu conteúdo, sua forma e sua função são essenciais ao sentido da revelação. Como há um roteiro, há uma linguagem e um tom próprios ao Apocalipse e necessários à sobrevivência do mito. O profeta é um visionário inspirado. Fui tomado pelo Espírito no dia do Senhor e escutei atrás de mim uma voz poderosa, qual uma trombeta, que proclamava: o que vês, escreve-o em um livro. Isso está no Apocalipse 1. As imagens mais fantásticas que se sucedem então, e para traduzir esses prodígios, o autor faz a analogia mais inesperada, a comparação, o símbolo, pois a visão termina sempre com uma ordem: vá, escreva, conte às nações. Ver e escutar Deus não é apenas conhecer o seu desígnio com relação à história e ao fim dos tempos. É entrar e agir nesta própria história, suscitando nela a inteligência e a conversão das nações. Entretanto, a compreensão das visões permanece um privilégio raro. Com suas alegorias, suas proclamações misteriosas e suas explicações crípticas, a mensagem é confidencial. A silhueta do profeta se torna desmesuradamente aumentada. Os poetas se lembrarão disso. Com isto, nós finalizamos o programa, a nossa aula de hoje, deixando, né, depois eu vou fazer o próximo programa, a próxima aula, eu vou continuar com essa temática, falando sobre o nascimento do mito, do Apocalipse, né? Quer dizer, as suas origens judaicas e as suas origens cristãs. Então nós vimos aqui, vamos recordar, que uma coisa é o mito do Apocalipse, outra coisa
é a apocalíptica. A apocalíptica é o estudo, não é, do Apocalipse, da revelação, dentro com características históricas, filosóficas, teológicas, religiosas, políticas, e essa teoria entrou na economia, ele entrou na ciência. Você tem vários cientistas falando claramente do fim do mundo como uma proposta séria mesmo, né? Entrou na literatura do imaginário, por exemplo, entrou nas literaturas utópicas, distópicas, né? E pós-distópicas. Agora tem um outro tipo de literatura que ultrapassou já a distopia, né? Então, esse tema ele é presente na história da cultura ocidental e cristã como um todo. Ele vai se reformatando, ele vai se refazendo, mas ele mantém, né, digamos, um esqueleto, um corpo. Então é importante entender, primeiro, essa coisa. Posso estudar o mito do Apocalipse e eu posso estudar a apocalíptica. O mito ele tem uma estrutura, né? Então vamos lembrar que a gente falou em 4 estruturas originais. Quer dizer, você tem aquela estrutura a temática da violência e da morte e o julgamento final, né, o juízo final. A gente tem a temática do paraíso, quer dizer, o paraíso no início e o paraíso no fim. A gente tem a temática do fim do mundo, né, porque o reino de Deus chega, e esse reino de Deus, a chegada, suspende o tempo circular, instaura um tempo linear. E ao fim da história, como nós a concebemos. Certo? Bem, então nós estamos aqui dentro de um outro estudo, que é o estudo da escatologia. E aqui a grande pergunta é: se o fim do mundo, depois, quem é que será o Deus desse mundo novo? Literalmente. Uma vez que não há história mais, né? E uma quarta estrutura: os indivíduos, os profetas, os visionários, os santos, né, que foram prevendo, né, esse apocalipse, que foram anunciando esse apocalipse ao longo do tempo histórico, vê-se, portanto, que eles estão cumprindo uma ordem de Deus. De modo que essa corrente que margeia a história de indivíduos, de santos, de profetas, de visionários, de heterodoxos, de marginados, etc., essa corrente, ao cumprir a ordem de Deus, tinha, entre outras coisas, a função de interferir na história. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Para que a história cumprisse o desígnio. Agora, qual é o desígnio? O homem é expulso do paraíso. Ele tem uma promessa de retorno. Mas esse retorno implica na destruição de tudo que existe, né? Quer dizer, implica no próprio evento da história, na destruição, na suspensão da história. Então é interessante. E repito, isso impacta diretamente no papel sacerdotal. Será um mundo sem religião? Uma vez que Deus atuará diretamente, né?
Essa é portanto, esses são campos de investigação extremamente interessantes. E mais interessante ainda é perceber que essa temática vem sendo largamente explorada, não só agora, como eu falei, ela foi explorada ao longo de toda a história, mas agora ela tem uma singularidade. Porque, de fato, nós temos um projeto de uma elite mundial de destruição do mundo, ipsis literis. Antigamente, até o século XIX, tinha-se efetivamente, 18, 19, tinha-se efetivamente um uso e manipulação simbólica do messianismo político. Mas não existia um arranjo internacional, digamos assim, de elites, gente muito rica, muito poderosa, que propunha-se literalmente a destruir o mundo, como projeto de Estado, como projeto econômico, como projeto social, como projeto cultural. Então, de um determinado momento da história do Ocidente, e aqui eu marco o século XVIII em diante, nós temos uma elite comprometida com fazer acontecer o apocalipse. Aqui num sentido de matar 2/3 da humanidade. Aliás, eles falam isso claramente. Tem que eliminar 2/3 da humanidade. Aí a gente cai no paroxismo. Mas essa eliminação, como é que fica a sociedade de consumo? Não é? Quer dizer, que tipo de mundo é esse? Que proposta é essa de eliminar 2/3 da humanidade? É preciso perguntar isso seriamente. Seriamente. Por que que uma classe rica deseja matar 2/3 da humanidade? Isso é uma indagação muito grave. É uma reflexão obrigatória, né? Para que a gente consiga perceber que por trás desse plano meramente humano existe o quê? Forças atuando? Espirituais? O que está acontecendo? Independentemente da resposta que se possa dar, nós estamos diante de um fato. O projeto está sendo implementado, né? Quer dizer, isso não é meramente um discurso. Ele virou uma praxis. Agora, essa praxis é ocidental. É bom que se frise isto. Porque, repito, as culturas do Extremo Oriente não têm noção de apocalipse, né? Bom, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre o nascimento do mito, do apocalipse, né? Para que a gente consiga mais ou menos situar historicamente essa temática tão fascinante. Até a próxima aula.